Olá, bom dia. Você liga a TV, ouve o rádio ou acessa um site de notícias e lá estão eles, os profissionais de jornalismo, que diariamente nos trazem informações dos mais variados assuntos. Para compreender a importância desses profissionais que estão em plena campanha salarial, o Diálogo Plural de hoje convidou o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte, Breno Perucci, que vai falar sobre a campanha salarial 2013, e o coordenador-geral do Sinteste RN, que também é jornalista, José Rebouças. Bom dia, Breno. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Bom dia. A campanha salarial vem desenvolvendo, claro, ano 2013, mas a gente poderia fazer uma retomada, Breno. Como é que está essa retomada desde as administrações, desde as gestões passadas, até se conseguir os percentuais que se busca hoje? Bom, eu estou sucedendo Nelly Carlos, né? Ela deixou a presidência agora no mês de agosto, quando nós tomamos posse, e ela ficou à frente do sindicato por 2 gestões, né? Foram 6 anos. E antes dela, até a gestão da Nelly, o sindicato esteve meio que adormecido. Eu não quero aqui nem fazer essa crítica aos presidentes passados, até porque eu não acompanhei as gestões de perto, eu não sei que tipo de dificuldades eles passaram, mas a verdade é essa, que os ganhos foram pequenos. Em alguns anos, inclusive, nesse período, chegou até aumento zero, ou seja, não teve aumento, e quando teve, era, em muitos casos, abaixo da inflação. Então, após a gestão da Nelly, nos últimos 6 anos, se conseguiu, mesmo que minimamente, mas se conseguiu fazer uma pequena, de certa forma, ali, gradual, política de recuperação salarial, digamos assim, né? Os aumentos, a gente sempre conseguiu aumentos nos últimos 6 anos, e com ganho real, ou seja, com alguma porcentagem acima da inflação, mesmo que 1%, 2%, 3% acima da inflação. Então, nesses últimos 6 anos, sempre com reajustes, repondo a inflação e com alguma porcentagem de ganho real. Isso eu não estou aqui bradando isso como o ideal, longe disso ainda, mas foi um alento. Pelo menos foram os primeiros passos, pequenos passos, mas esses primeiros passos já foram dados. Nesses últimos 6 anos, a gente teve a gente não perdeu e tivemos esses pequenos ganhos. E a meta agora, a partir desse ano, já com a nova direção, é conseguir ganhos cada vez maiores, né? Que esses ganhos reais eles continuem acontecendo e que sejam até melhor, que sejam cada vez maiores. Se até pouco tempo a gente consiga ganho real de 1%, 2%, 3%, que a gente consiga ganho real de 4%, de 5%, até que mesmo que a médio prazo, a uma caminhada já mais longa, a gente consiga chegar a um piso salarial, pelo menos num patamar mais aceitável, porque o que é hoje é o segundo pior do Brasil e é inadmissível, é um salário de vergonha para nós jornalistas profissionais. Com relação a valores, a gente falou do piso e falou dos percentuais, não falou, digamos assim, o valor real. Para o telespectador que possa saber quanto é que ganha um jornalista, qual é o piso do jornalista aqui no Rio Grande do Norte e, digamos assim, um panorama no todo o país. O piso hoje ele é R$ 1.135. É o segundo pior piso do Brasil. Até pouco tempo, até poucos anos, eu creio que até 4 anos, mais ou menos, 3 anos, nós éramos o pior piso do Brasil. E conseguimos dar esse pequeno passo, essa mínima evolução. É uma mínima evolução, mas não deixou de ser um passo. Que não chega nem a 2 salários mínimos. Não chega. Um salário mínimo hoje, vigente no país, é R$ 678 e o nosso piso R$ 1.185. Ou seja, se você multiplicar o salário mínimo por 2, fica maior que o nosso piso. E a nossa luta para esse ano é justamente essa. É que o nosso piso salarial seja pelo menos de 2 salários mínimos. Que já é muito pouco, que ainda é muito pouco. O próprio salário mínimo é muito pequeno. O salário mínimo é muito pequeno para a necessidade do trabalhador. Imagine o piso salarial do jornalista para a necessidade de um trabalhador de uma categoria de nível superior. A nossa meta é que a nossa proposta é que nós tenhamos um reajuste esse ano de 27.000%, e aí nosso piso chegaria a R$ 1.444, que vai corresponder a partir de janeiro a 2 salários mínimos. Ou seja, a proposta que está no Congresso hoje para ser aprovada é que a partir de janeiro o salário mínimo vigente seja de R$ 722. E aí nosso piso passaria, pelo menos é a nossa proposta, é a nossa intenção, passará para 1.444, e aí a gente consegue pelo menos equiparar a 2 salários mínimos, que é um patamar ainda muito pequeno, mas já há uma outra evolução. A gente lembra que na década de 80, eu acho, no iníciozinho da década de 90, nós tivemos aí, não, na década de 80, o piso salarial do jornalista era de 4 salários mínimos. Chegou a 4, a 5 salários mínimos.
Então a gente pode tentar. Hoje é uma realidade bem mais distante, bem mais longe, mas não é impossível. A gente conseguindo uma política de recuperação salarial a médio prazo, a gente pode chegar daqui a uns anos a voltar a ter esse patamar. Por que não? Rebouças. Breno, o senso comum já tem ideia do que o jornalista faz. Agora, efetivamente, o jornalista no Rio Grande do Norte, quais são as atribuições, as condições de trabalho? Olha, o jornalista hoje, o jornalismo hoje em si, ele passa por um novo momento, né? Principalmente depois do advento das mídias sociais e da própria evolução tecnológica. O jornalista hoje ele é multifunção. Agora, ele precisa receber bem por essa multifunção. O cara de TV, um jornalista que trabalha em rádio, ele precisa estar antenado a todas essas outras novas tecnologias e é uma adaptação. O mercado hoje exige conhecimento de mundo muito mais apurado, muito mais aprofundado. Você não pode até pode se especializar em um ramo só, mas aí eu diria que é mais para um cara que já tem uma certa estrada, um certo tempo de carreira. É aquele jornalista que trabalha só com economia ou trabalha só com política, mas para o trabalhador que está começando, ele precisa ter uma noção básica de tudo. Aliás, noção básica aprofundada, se é que existe. Mas hoje é o que se exige. Por isso que a gente precisa ter uma política salarial muito mais robusta, para dar sustentação a todas essas exigências que tem no mercado atual. Essa é a pergunta que eu iria fazer, e realmente, com o piso salarial que o jornalista ganha hoje e o piso que se pretende chegar, daria suporte, por exemplo, o jornalista ter uma assinatura de uma revista nacional, ter assinatura de jornais, ter conhecimento de mundo, de ir a livrarias, comprar livros, se aprofundar mais naquilo que ele tem que fazer, que é a própria profissão dele, é ter o conhecimento e repassar o conhecimento. Esse piso daria esse suporte para, digamos assim, um jornalista que seria casado ou pretenderia casar, poderia dar esse suporte, digamos, de acessar o lazer e o lado profissional e o lado pessoal? Não, hoje em dia não. Eu considero que é impossível você conseguir sobreviver, você conseguir só sobreviver com o piso já é difícil. Você vai ter que fazer uma mágica financeira e uma armação financeira muito, muito forte, muito apurada. Você tem que entender, tem que ser meio que contador também, para poder dar conta disso. E aí, se você tiver família, filho, e ainda buscar uma especialização, hoje você precisa ter, ainda mais com o momento atual que o Estado vive, por exemplo, com a Copa do Mundo chegando aí, nós teremos uma Olimpíada no Brasil em 2016, então, por exemplo, a exigência por uma outra língua, um outro idioma, está cada vez maior para o profissional de comunicação. Se já era antes, agora está muito maior. Então você precisa ter um outro idioma, você precisa fazer uma especialização, precisa continuar estudando, se aprofundando, se qualificando. Você vai ter que optar, ou você mantém a sua família, ou você se aprofunda, se qualifica profissionalmente. Então, com o piso que nós ganhamos hoje, é financeiramente impossível se manter essas duas vertentes paralelas. O Diálogo Plural vai para o pequeno intervalo. Eu deixo aqui uma pergunta para o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte, o Breno, sobre a questão da importância do jornalista, não só na questão do que o Rebouças falou, do seu trabalho, mas na informação, né, do que ele informar. Por exemplo, nós tivemos várias greves aí no Rio Grande do Norte e a informação passou para o público porque existe a profissão de jornalismo. Que importância tem essa mídia, essa ponte entre o jornalista e a sociedade e as lutas nacionais da FENAGE? O Diálogo Plural volta daqui a um minuto, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a campanha salarial 2013 dos jornalistas profissionais do Rio Grande do Norte, com o presidente do sindicato, Breno Perucci, e coordenador-geral do Sinteste RN, que também é jornalista, José Rebouças. Breno, eu vim deixando a pergunta no bloco anterior sobre a questão da importância desse link entre o jornalismo e a sociedade, na questão da informação. E depois a gente passa para as questões nacionais. Que importância tem essa da divulgação? Historicamente, o jornalista é o cara que é responsável por repassar a informação. Ele historicamente, desde quando começou o processo de comunicação, o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele fica sempre esperando o noticiário para ver aquele olhar apurado do jornalista, como ele viu aquele determinado fato e como ele passou para a sociedade aquele determinado fato. Hoje em dia, se exige ainda mais do jornalista. Por quê? Pelo momento atual, pelo momento que a gente acabou de escrever, né? Com a evolução tecnológica e o advento das mídias sociais, das redes sociais, hoje qualquer pessoa
de certa forma, pode ser um comunicador. Eu não vou dizer um jornalista, mas um comunicador. Você a qualquer momento da sua vida, do seu dia a dia, você pode registrar um fato. Eu vou citar um exemplo, perdão a redundância, nessas últimas manifestações nacionais que nós assistimos desde o mês de junho, em todos os estados brasileiros. Muitas dessas imagens que foram veiculadas e que deram suporte a matérias, a reportagens, às vezes foram imagens captadas por cinegrafistas amadores, pessoas que estavam na reivindicação ou estavam assistindo aquela manifestação e aí filmaram nos seus celulares. Ou seja, aquele cara, ele é um comunicador. Pelo menos naquele momento ele exerceu o papel de um comunicador. Mas se exige de um jornalista o olhar apurado para passar aquela informação. É uma frase que eu ouvi até desde a época de faculdade. O fato, ele existe, o fato ele existiu, ele aconteceu. A notícia ela é fabricada, mas o jornalista está ali para isso. Ele precisa fabricar a notícia da forma mais responsável possível, da forma mais imparcial possível. Ele tem o seu olhar sobre aquele fato, ele precisa repassar aquela informação para quem não estava lá, para quem está assistindo, para quem está lendo, para quem está ouvindo. E aí precisa ter muita responsabilidade e aí o nível de ética e consciência deve ser apurado. Para isso se exige leitura, para isso se exige conhecimento de mundo, se exige um estudo ético. É por isso que a formação acadêmica é muito importante e não só a tecnicista. Então, são todas essas vertentes que um bom jornalista precisa ter para passar uma notícia cada vez mais de qualidade para o seu leitor, ouvinte, telespectador, enfim. Rebouças. Breno, em relação à organização da categoria dos jornalistas aqui no Rio Grande do Norte e em nível nacional, como é que encontra-se esse processo da criação do Conselho Nacional de Jornalismo e o próprio movimento sindical aqui no Estado? Como é que estão essas questões? Em relação à criação do Conselho, a luta hoje está muito centrada na FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas. Ela vem encampando essa batalha já há alguns anos. Pelo menos eu, por exemplo, eu estou militando no movimento sindical de jornalistas há 8 anos. Vamos colocar assim. Desde que eu entrei, eu acompanhei o início dessa movimentação na FENAGE e hoje já existe uma discussão no Congresso, mas infelizmente quando as discussões chegam no Congresso, parece que elas passam a caminhar mais lentamente. Quando elas estão antes do Congresso, elas caminham com mais rapidez, mas chegando ali elas encontram alguns obstáculos, que a gente sabe quais são os obstáculos. Aliás, qual é o obstáculo? É vontade política. Quando se existe vontade política, tudo se anda rapidinho. Se anda a toque de caixa, como se fala politicamente. Mas quando não tem a vontade política, aí se deixa engavetado aqui, colocam outras prioridades e aí vai. Vou citar 3 demandas que estão no Congresso e caminham muito lentamente. A criação do Conselho, que é importantíssima isso, porque com a criação do Conselho, nós teremos um órgão regulamentador, uma regulamentação nacional da profissão do jornalismo, da profissão e da atuação trabalhista, profissional daquele jornalista. Não vai ser mais qualquer pessoa que vai poder ter o registro de jornalismo como é hoje, infelizmente, depois da famigerada queda do diploma, graças ao nosso nobre ministro Gilmar Mendes. Com a criação do Conselho, nós teríamos um órgão regulamentador, não só o fiscalizador, mas o regulamentador da profissão do jornalismo, como a OAB faz, como os conselhos de medicina fazem, mas tivemos essa briga aí acompanhamos essa briga com o governo federal em relação aos CRMs, devido ao programa Mais Médicos, mas é mais ou menos nesse rito de atuação da OAB, do CRM, do Conselho da Associação Brasileira de Odontologia, da ABO, enfim, as outras lutas que estão no Congresso Nacional são a própria volta do diploma, a volta da obrigatoriedade do diploma, ela permanece, né? O Congresso já foi aprovado em 2 turnos, mas precisa ser aprovado em mais um turno. Já foi aprovado na Câmara, no Senado, precisa ser aprovado na Câmara de novo para passar a vigorar. E aí, para essas 2 aprovações, nós temos aí 4 anos de luta. Então, tudo caminha muito lentamente. E a outra luta nacional encampada pela FENAGE é a criação do Piso Nacional de Jornalistas. Já existe também um projeto de lei apresentado por um deputado federal de Sergipe, e o piso seria algo em torno de 5 a 6 salários mínimos. São essas 3 demandas referentes à nossa categoria que estão no Congresso, mas caminhando muito lentamente
infelizmente. A queda do diploma deu um prejudicou muito a categoria do jornalismo, e que importância o sindicato tem exatamente nessa questão, onde não se há diploma e qualquer pessoa possa exercer o jornalismo, no que importância tem um sindicato com relação a essa demanda na não existência do diploma, e ele poder realmente dar essa questão da fiscalização, dessa colaboração para a sociedade. Quando caiu essa obrigação do diploma para exercício da profissão, foi aquele pandemônio, né? Foi aquele desespero. Todos os sindicatos se viram de mãos atadas, porque qualquer pessoa, você tinha um blogzinho de notícias em qualquer lugar e você podia exercer qualquer profissão, mas você ia lá e conseguia o registro de jornalista também. Que era dado hoje é a CRT, SRT. Era a antiga DRT, né? E eles acabaram na obrigação de fornecer esse registro. Graças aos sindicatos e à FENAGE, agora, recente mesmo, há 2 meses, essa situação foi regulamentada. Hoje a DRT continua emitindo os registros, mas só mediante autorização dos sindicatos. Os sindicatos eles são consultados antes, e agora isso é determinação do Ministério do Trabalho. Graças às lutas dos sindicatos ao longo desses anos aí, desde quando caiu a obrigação do diploma. Os sindicatos entraram nessa luta, tudo demora, mas foi regulamentado agora. A SRT só emite registro mediante autorização e consulta dos sindicatos. Então, e os sindicatos só autorizam o registro para quem tem diploma. Não é também qualquer profissional que vai lá, qualquer pessoa que vai lá e consegue um registro profissional assim, de mão beijada, como nos últimos anos acabou acontecendo, infelizmente. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos benefícios que são postos aos jornalistas na profissão do jornalismo aqui no Rio Grande do Norte, Breno. E eu digo essa pergunta: que benefícios são esses? E entremos também na luta salarial, sobre a questão meramente salarial, quais são os objetivos do acordo coletivo que está sendo levado ao sindicato patronal. O Diálogo Plural volta daqui a 1 minuto, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a campanha salarial 2013 dos jornalistas profissionais do Rio Grande do Norte, com Breno Perucci, que é o presidente do Sindijorn RN, e José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN e também jornalista. Presidente, no bloco anterior a gente falou quais são os benefícios que são pedidos, que hoje são colocados para a categoria dos jornalistas, e quais são os que estão no Acordo Coletivo 2013. Eu posso citar aqui 4 benefícios que são carros-chefe, digamos assim. Um deles já está consolidado há muitos anos. A gente luta sempre a cada ano para mantê-lo, que é o anuênio. Ou seja, a cada ano de trabalho você recebe 1% do seu salário. Começa a se contar a partir do 3º ano de trabalho. Você completa 3 anos naquela mesma empresa, então a partir desse 3º ano você passa a ganhar 3% do seu salário. Então, depois do 3º ano, 4º ano, 4%, 5º ano, 5%. Bom, esse é um dos benefícios que já estão consolidados. A gente luta para mantê-lo. Outro benefício que está consolidado é o plano de saúde. E a nossa luta esse ano, o que é que está em vigor hoje? É que as empresas elas paguem pelo menos 50%, pelo menos não, que elas paguem 50% do plano de saúde de cada funcionário. A gente está lutando para aumentar um pouco essa porcentagem, para que a empresa ela arque com 75% do plano de saúde, deixando o funcionário menos encarregado, aí fica com 25% apenas. Outros benefícios que a gente luta para implantar em todas as empresas, pouquíssimas já têm, mas a gente luta para que todas tenham esses benefícios também, é o Vale Alimentação, porque é o famoso salário indireto. Já que a empresa pode alegar uma situação financeira difícil, por exemplo, no aumento do salário, que ele compense isso com o salário indireto, e o Vale Alimentação é uma dessas formas de você acabar beneficiando o seu funcionário com um aumento salarial que não esteja inserido no salário diretamente, digamos assim. E o outro benefício é um auxílio creche, por exemplo. Quem tem filho, sabe quem tem filho tem um gasto elevado com a educação, com a alimentação, vestuário e a própria manutenção do filho. A criança tem problemas de saúde, a gente sabe que os gastos são muitos. Um auxílio creche, até seu filho completar 6 anos, e no nosso auxílio creche, esse ano, na nossa cláusula, a gente colocou um outro aditivo, que é o auxílio creche especial. Quem tem filho especial, esse benefício ele é estendido até os seus 21 anos, e dependendo do caso, não tem limite de tempo. Então, são benefícios que, em sendo implantados, vão desonerar demais o custo
do trabalhador, o custo de vida do trabalhador, o custo familiar, e não vão onerar tanto, porque são benefícios que podem ser deduzidos para os empresários. Então é uma forma de você compensar aquele salário baixo com um salário indireto, um benefício que vai, sem dúvida, fazer muita diferença no final do mês nas contas do trabalhador. Rebouças. Breno, tem uma mão de obra muito barata e que está sendo explorada por parte dos empresários com relação à profissão dos jornalistas, e são os estudantes, né? Estagiários que são contratados, apesar de ser uma lei que ampara esse contrato, mas eles já estão sendo contratados já no primeiro período do curso de jornalismo. Isso acarreta, o que acarreta para o trabalho e a profissão do jornalista e o desempenho da função? Para o profissional, para o estudante, é um prejuízo enorme você entrar no mercado de trabalho já no primeiro período. Você pode pensar assim, eu vou pegar a manha mais cedo, eu vou desenvolver tecnicamente mais cedo e estarei no mercado de trabalho mais cedo, eu terei uma chance de crescer mais cedo. Ilusão. Ou melhor, é uma ilusão perigosa, é um perigo. Por quê? Você vai abandonar praticamente a sua academia, a sua formação acadêmica, e aí você vai deixar de ser, você corre o risco grande de deixar de ser um analista de notícias, você vai perder a sua capacidade de raciocinar porque você não se dedicou como deveria na sua formação, na sua leitura, no seu estudo. Então você vai perder aos poucos, gradativamente, e cada vez mais, a sua capacidade de raciocinar em cima daqueles fatos, de analisar criticamente aqueles fatos, e não só o fato, analisar quem está por trás, quais são os interesses que existem por trás daqueles fatos. E isso só se percebe com um faro crítico apurado. Esse faro crítico apurado só se adquire estudando. Você pode até nascer com uma perspicácia mais, mas você estudando, lendo e tendo um conhecimento de mundo cada vez maior e mais aprofundado, é que você consegue apurar essa análise crítica. Você no mercado de trabalho mais cedo, você vai perder gradativamente esse potencial e você vai virar apenas um fabricador de notícias. Você vai ser um tecnicista, você vai ter aquela prática mínima de escrever aquele off, de escrever aquela matéria seguindo as técnicas básicas e só. Você pode até melhorar um pouco a sua construção, mas jamais você vai melhorar na sua sensibilidade textual. Isso é que é o diferencial de um bom jornalista, de um jornalista bem-sucedido, para um jornalista de médio porte. Qual a importância da sindicalização do jornalista? E há muitos sindicalizados, eles estão participando dessa campanha? Ainda não. A nossa sindicalização ela é muito baixa. O sindicato, como a gente citou no início, ele passou um tempo adormecido e isso afastou a categoria, a gente precisa reconhecer. E é uma das lutas que a gente tem que caminhar paralelo, a sindicalização, é trazer de volta a categoria para dentro do sindicato, é fazer a categoria ver que o sindicato está tentando recuperar a credibilidade com o trabalho. E aí quando eu falo com o trabalho, não é só também blá, blá, blá. Não é só chegar e dizer, vamos sindicalizar, o sindicato é importante. O sindicato, qualquer sindicato, ele tem a sua importância da premissa, de defender o trabalhador, defender a atuação profissional daquele funcionário, daquele trabalhador. Isso é básico. Mas o que é que a gente precisa, até enquanto direção do sindicato, fazer para trazer o trabalhador de volta? É oferecer vantagens. A gente precisa, o sindicato, deixar de ser apenas um mero instrumento fiscalizador. Tem que manter essa postura e cada vez mais firme, mais atuante, mais vigilante, mas precisa oferecer uma outra contrapartida para os trabalhadores, que são as parcerias, que, como a gente assumiu em agosto e a campanha salarial já era em setembro, a nossa prioridade foi a campanha. Mas passada essa campanha, a gente vai começar a trabalhar já temos várias propostas de parcerias, e aí essas parcerias a gente pode incluir desde uma academia de ginástica, de musculação, com descontos para o filiado, até universidades, até você fazer cursos, especializações de diversas gamas de setores. Então são parcerias de diversos tipos, seguro de vida, empresa de seguro de vida já nos procurou. Então nós temos aí, eu tenho elencado aqui umas 12 propostas que serão postas em andamento após a campanha, que serão usadas como
atrativos para a nossa categoria, para que eles se tornem filiados. Ou seja, o sindicato ele precisa atuar, trabalhar, mas ele tem que também oferecer uma contrapartida até para se tornar um instrumento mais atrativo, que o funcionário olhe e diz, eu vou ter alguma coisa em troca. O sindicato se fala muito isso. Vamos sindicalizar para quê? O sindicato não faz nada. Então a gente precisa fazer e também oferecer outra contrapartida para atrair mais gente. Rebouças. Com relação à organização da categoria, do debate político, debate sindical, está prevista alguma atividade como congresso estadual? A gente tem um congresso estadual que deveremos fazer em 2014. No último congresso que foi realizado, foi deliberado que seria em Mossoró, e aí a nossa meta é manter essa proposta e realizar em Mossoró do ano que vem. E aí vamos viabilizar também através de parcerias para que o congresso seja um congresso de grande porte, que consigamos trazer nomes nacionais e aí realizar importantes debates para revitalizar também esse outro papel que o sindicato deve ter, que é o papel da promoção de discussões importantes em torno da profissão. O sindicato também não pode ser só o fiscalizador, ele precisa promover revoluções no bom sentido, no diálogo, na discussão da profissão, na discussão do jornalismo, na discussão da sociedade, na discussão do movimento atual brasileiro, trazendo grandes nomes para cá, atraindo pessoas e chamando a atenção da sociedade, da opinião pública, para a atuação do Sindicato dos Jornalistas. Nós estamos chegando ao final do Diálogo Plural, mas nós temos ainda aí 1 minuto. Breno, as câmeras estão abertas aí para você fazer o chamamento da categoria para a participação do sindicato também nessa campanha salarial 2013. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Jean de Otton, agradecer a Rebouças, agradecer ao Sinteste pela oportunidade de participar do programa, de passar essa mensagem para os nossos colegas jornalistas, sendo eles filiados ou não, e dizer que se você ainda não se filiou, que passe a acreditar um pouco mais no seu sindicato. O sindicato só vai ser forte se a categoria for forte. E a categoria só vai ser forte se tiver um sindicato forte. Enquanto os jornalistas não tiverem essa consciência de que essa relação de dupla troca, ela precisa existir, ela deve existir para poder funcionar, vai ficar sempre funcionando de forma capenga. Então, um depende do outro. Nem o sindicato vai conseguir caminhar sozinho sem a categoria, nem a categoria vai conseguir caminhar sozinha sem o sindicato. Os dois precisam estar lado a lado para que os nossos ganhos sejam cada vez maiores. É uma frase que eu vou repetir bastante, bater sempre nessa tecla. As nossas vitórias, as nossas conquistas vão ser sempre proporcionais à nossa capacidade de mobilização. Breno Perucci, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença. José Rebouças, que é coordenador-geral, um dos coordenadores gerais do Sinteste RN, e também que é jornalista, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.